Sejam bem-vindos ao Marcelo Borges Astrologia. Faz um tempão que eu não venho por aqui. Saudades de vocês que me seguiam ou não, enfim, se a gente está se vendo pela primeira vez. Prazer, Marcelo Borges. Eu venho trazer para vocês astrologia e tarologia de uma forma mais autêntica, de uma forma qual tudo aquilo que parece sentença de vida eu enxergo e ajudo você a enxergar como um desafio, como oportunidade de fazer melhor e de crescer, de a gente não ficar preso a uma ideia engessada. Porque tudo a gente pode mudar, melhorar. E eu uso tanto a astrologia quanto a tarologia como ferramentas para o autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tem me ajudado muito a entender muitas questões, principalmente quando a gente tem um conhecimento bom dos aspectos. Aspectos são as conversas que os astros fazem entre si. Eu estou aqui fazendo já análise dos aspectos que a gente vai ter no céu dessa semana. Eu não vou conseguir mostrar, mas aqui está o mapa na minha mão, então eu consigo ver melhor dessa forma dos trânsitos que estão se formando. A Lua, que tem aí a maior movimentação, a Lua ela avança pelo menos a cada 2 dias e meio de um signo para o outro. Então a Lua entrou essa manhã, por volta de umas 7h30 da manhã, no signo de Câncer. A Lua em Câncer, ela está em casa. E está em casa literalmente. Por quê? Ela traz pra gente uma necessidade de ficar mais em casa, de ficar mais confortável, de estar com a família, de comer uma comidinha da mãe, um churrasquinho do pai. Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. E é isso. Aproveite. Aí, a Lua ela tá fazendo um aspecto muito bom com Mercúrio. Esse aspecto com Mercúrio nos traz o que? Nos traz uma mentalidade um pouco mais emocional, um pouco emotiva para fazer algumas análises, mas também nos traz algumas análises que nos remetem a como que a gente está trabalhando a nossa intuição. A gente vai sentir mais. A gente trabalha a nossa mente de forma intuitiva com esse aspecto, esse trígono, que é um aspecto harmonioso. Aí, pensando nessa lua em trígono, com o Mercúrio ali, ele vai fazer aspectos com quem? Na sequência, o Mercúrio ele só está fazendo nesse momento, para essa semana, aspecto aí com a Lua. Não muitos. A gente vai ter um aspecto interessante. Cadê a carta? Nós temos um aspecto muito interessante entre Vênus e Plutão, que está saindo, terminando a sua retrogradação, que começou no dia 4 de maio. Esse aspecto formado entre a Vênus e o Plutão é um aspecto harmonioso, é um trígono. Ou seja, a Vênus ela vai estar se conectando com todo um poder de sensualidade, de transformação, de conhecimento que estava oculto e também do poder que o Plutão traz, de conquistar o outro, de formar parcerias importantes, principalmente parcerias, sociedades no nível financeiro, quando a gente lembra e tem a ciência que Vênus ela não está voltada apenas para as parcerias, as relações afetivas, mas também pelas relações financeiras, de como nós tratamos a nossa vida financeira. Então, nesse momento que a gente pode tanto dar uma organizada no nosso lado sexual, sentimental com o nosso parceiro, como também colocar nossas finanças em dia usando de
toda a persuasão, toda desenvoltura, diplomacia que a Vênus traz junto com esse aspecto. Que está ali em Aquário, ele terminando a retrogradação, ele está terminando um período que nos traz uma reflexão de como a gente está trabalhando questões na nossa vida que ou nos fizeram sentir-se ou nos colocarmos à margem da sociedade, de qualquer situação, e até mesmo como nós, enquanto indivíduos, parte da sociedade humana, lidamos com pessoas as quais são pré-julgadas, são julgadas, que não se enquadram numa sociedade politicamente correta, e nós colocamos as pessoas de nossa espécie à margem da sociedade. São essas pessoas que estão sendo assassinadas, mortas, julgadas, porque é dessa forma que a sociedade correta ela caminha, ela não, isso não condiz, não faz, não orna com o que eu quero, então eu excluo, eu corto possibilidade da pessoa estudar, possibilidade da pessoa trabalhar, possibilidade da pessoa ser uma pessoa, ser um ser dentro da sociedade. A pessoa se vê obrigada a submeter-se a qualquer forma de trabalho para ter o que comer, para ter como viver, como sobreviver. E a pessoa quer uma coisa, ser ela mesma. Independente dela ser branca, preta, amarela, vermelha, homem, mulher, trans. É um indivíduo, ser humano, que só quer ser quem realmente é. Tá bom? Então, como que a gente tem tratado toda essa coletividade dos seres humanos que nós somos? E como que nós temos tratado nós mesmos dentro dessa coletividade? Nós temos aí nossas falhas, fraquezas, lados escuros, obscuros, dê o nome que você quiser. Eu diria para você chegar e sentar com esse lado escuro seu e simplesmente aceitar, porque nós somos feitos de luz e de escuridão, de água e de carne, nós somos branco e preto, azul e amarelo, nós somos todas as cores, nós somos seres humanos, nós somos uma espécie. E a partir do momento que a gente começa a fazer essas distinções, esses rótulos, a gente começa a se separar, e essa separação só tem feito a gente perder nossa essência e matar o nosso semelhante. Bom, essa é a reflexão que Plutão pede em Aquário, muito boa, principalmente nessa retrogradação que termina. E terminou, então Plutão fica direto. Plutão é o deus da morte, da ressurreição. Ele vem a cada um transformando profundamente. Ele rege o signo de Escorpião junto com Marte, deus da guerra. Então todo mundo fala que Escorpião tem essa energia de ação, de guerra, mas Escorpião tem toda essa sabedoria também de morrer quantas vezes for necessário dentro das suas emoções e renascer e transformar. Porque é isso que Plutão pede. Pede essa transformação. Pede que a gente quebre dogmas, regras, ideias que foram encurtidas por anos e anos e anos,
e estabelecemos um novo ciclo, uma nova caminhada, um novo senso, onde todos possam compartilhar disso. Dito isso, essa retrogradação vai terminar já em algumas horas e a gente vai começar a sentir os efeitos do fim dessa retrogradação, porque Plutão direto ele vai entrar aplicando todos os sonhos que ele teve dentro do signo de Aquários, que é um signo de coletividade, é um signo de grupos, é um signo que trabalha com os grupos, colocando os que estão por baixo para cima. E Aquário também trabalha com a ciência, com a tecnologia. Tendo isso em mente, tudo relativo à tecnologia, à ciência, a grupos sociais que têm sido oprimidos, que têm sido massacrados pela minoria que se intitula donos do mundo, vai começar a ganhar muito mais voz, vai ganhar muito mais chão. E é isso que nós precisamos. Dito isso ainda, é possível sim fazermos a diferença, acordarmos como pertencentes de um grupo social, a qual estamos deixando crianças morrerem, crianças serem abusadas, traumatizadas, crescerem sem a possibilidade de serem quem são realmente. São pessoas que têm todo um passado delicado, dolorido, em qual muitas emoções foram vividas em cenários os quais não se imagina para a criação de ninguém. Então, o mais importante que eu desejo é nessa tomada de direção que Plutão traz agora, é que a sociedade, porque é um planeta social, é que a sociedade comece a caminhar de uma forma menos violenta, menos assassina, xenófoba, hipócrita. E a gente começa realmente a dar as mãos para a gente se ajudar para ir para uma direção onde todos possam... Eu sei que é uma utopia viver em paz, viver em comunhão, mas todos possam pelo menos ter o direito de viver e ser quem são. Tá bom? Esse Plutão que vai ficar direto, ele vai fazer um aspecto maravilhoso com um outro astro que é um astro geracional, um social. Urano, que está retrógrado em Gêmeos, está quase chegando em Touro, faz aí um trígono com o Plutão. E esse trígono, ele vai encurtir muitos plot twists, porque Urano é o planeta do plot twist, é o planeta da mudança súbita, é aquela situação, olha, tá indo, vai assinar o contrato, ele tá fechando, pá, não quero mais, mudei de ideia, vou seguir outro caminho e vou viver feliz. Então, isso acontece minutos antes aí, né? Esse grande harmonioso aspecto acontece antes de Urano entrar em Touro, porque nessa retrogradação ele vai entrar em Touro e os taurinos vão sentir. Eu, como taurino, sei bem as mudanças que Urano causa. E, gente, é um aspecto muito bom. É um aspecto aqui que vai incutir em cada um de nós, principalmente os signos fixos, já que Plutão está em Aquário. Signos fixos são signos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. São signos que teimosos até a última instância. A gente não sabe largar, a gente não solta por nada, não damos o braço a torcer. Alguns falam que é teimosia, outros falam que é ego demais. Eu acredito que
como taurino que sou, do último decanato, a minha teimosia eu vejo mais como persistência em acreditar que vai dar certo. Até o último minuto. Quebrando a cara, cortando os pulsos, todo sangrado. Não, vai dar certo, vai dar certo. Não, não deu. Então, a gente vai sentir mais, porque Plutão, ele, como eu disse, ele pede essa mudança, ele pede a quebra de padrões, de dogmas, de ideias que a gente vem repetindo como ciclos que não tem fim. Então, é aí que começa a tal da mudança na vida do taurino. Finalmente. Assim seja. E todos os outros demais signos também. Então, na casa que você tiver o Plutão ali em Aquário, é a casa, que na verdade é a área da vida, em que você vai estar experimentando, vivendo essas mudanças que o Plutão traz. Eu tenho Aquário na minha casa 9. Aí as mudanças, elas estão todas na casa 9, que é uma área da vida ligada a ter uma filosofia de vida nova, a morar fora do país ou fazer viagens de longa distância, geralmente viagens ao estrangeiro, ter graduações, ter um nível, um conhecimento acadêmico, ou até mesmo posso me tornar mestre. Enfim, é o momento que a gente tem na casa 9, é o nosso encontro com o sagrado, é o nosso encontro com o divino. Então, essa é a orquestra que aqui o Plutão ele está colocando na minha vida, os desafios que eu estou passando. Aí, por exemplo, na casa 2, se você tiver Plutão, Aquário na casa 2, a casa 2 ela rege dinheiro. Então, com Plutão ali direto, você vai ter que saber quais os aspectos que esse Plutão está fazendo com os demais astros, porque dependendo do aspecto que ele fizer, você pode começar a ganhar muito dinheiro. E principalmente fazendo investimentos ali em tecnologia, trabalhando com grupos, causas sociais que realmente precisam de visibilidade, porque agora chegou a hora de fazer a mudança. É fazendo muitas vezes a cura de nossos traumas, de nossas feridas e ajudando o outro que a gente se cura e, de quebra, a gente ainda tem a abundância chegando na nossa vida. Contudo, lembre-se, é importante saber os aspectos. Para saber os aspectos que acontecem no seu mapa astral, caso você não tenha conhecimento da astrologia, tá tudo certo. Você vai entrar em contato comigo no e-mail que eu colocarei no corpo deste vídeo, marceloborgesastrologia@gmail.com. Marca aí um momento, manda um e-mail. Marcelo, preciso de ajuda. Me ajuda a entender o meu mapa natal. Porque no nosso mapa natal estão todas as promessas de eventos que acontecerão em nossa vida. E quando eu tive o conhecimento disso, eu comecei a estudar muito mais para entender que situações acontecem e tá tudo bem. Algumas conseguimos entendê-las e vivê-las como oportunidades, outras, quando são vindas de surpresa, a gente tenta fazer o nosso melhor e tirar como aprendizado. Foi isso que nos últimos meses eu vivi, estou vivendo e aprendendo, e graças a Deus vivendo. Porque dentro de uma lua cheia, com eclipse e um aspecto em T, que eu vou explicar para vocês mais para frente, uma dor de cabeça tremenda me acertou em cheio e eu fui parar no hospital por 2 semanas e com risco realmente de vida. Graças a Deus, estou aqui seguindo em frente para mais aspectos acontecerem. Como hoje, por exemplo, tivemos uma situação, deixa eu confirmar aqui se ainda temos essa situação acontecendo. Temos aqui a seguinte oposição
de Vênus, ela está oposta ainda a Netuno e também está oposta a Saturno. A Vênus, ela está ali em Virgem, e tanto o Saturno quanto o Netuno, eles estão retrógrados. Essa oposição causa o quê? Causa-nos, porque a Vênus, ela é finanças e relações. Ela causa, com Netuno, que a gente possa, por exemplo, estar em relacionamento ou parcerias de negócios, no qual a gente cria muita expectativa, e Netuno, como ele é o deus dos mares, ele libera aquela névoa que a gente fica ali sem ver nada, sem ver o rumo que tomar. Então é a hora da gente parar, analisar bem a relação e quais são os próximos passos. É aí que entra a oposição da Vênus com o Saturno, porque o Saturno, que é o senhor das estruturas, ele também, nessa retrogradação agora em Peixes, ele está trazendo para a gente aqui o momento de nos conectarmos em equilíbrio com a matéria e o espírito, de forma a qual, quando ele estiver no momento direto, voltando para começar o ciclo dele em Áries mais uma vez, nós vamos ter consciência daquilo que nós queremos dentro de todas as relações e principalmente dentro de nossa vida financeira. Essa oposição também, Vênus e Netuno, Vênus e Saturno, podemos gastar muito, porque a gente fica iludido, a gente pode também viver períodos de querer escapar das nossas emoções, porque a gente não consegue expressar, comunicar para o nosso parceiro aquilo que realmente precisa ser comunicado, que são as nossas necessidades. Claro que as nossas necessidades têm que ser atendidas por nós de forma saudável. Mas a falta de uma comunicação, de um diálogo muito mais humanizado, muito mais tranquilo, vou colocar na mesa, tá acontecendo isso e isso, eu gostaria de saber de você como que nós podemos resolver. Enfim, sabemos que as relações elas não são assim. Algumas estão começando a ser, graças a Deus. Então, quando isso acontece, um diálogo mais claro, a possibilidade é de, ao invés de eu estar enfrentando um momento de uma fase, uma situação, uma emoção negativa, eu estou pegando esse desafio, transformei em oportunidade. Para quê? Para eu melhorar a mim mesmo, melhorar a minha relação. E é isso também que esses dois planetas opostos a Vênus pedem. Desculpem. Que a gente melhore a relação com nós mesmos. Acima de tudo, primeiramente. Se a gente não pode amar nós mesmos, quem dirá amar o outro? Então, a primeira relação importante a ser organizada, colocada em pauta e questionada e aí, você já se amou hoje? Como é que tá essa sua relação? Tá se amando? Tá se colocando à margem? E aí? Então a gente faz essas análises e essas reflexões e tomamos o caminho direto quando Netuno e Saturno voltarem a transitar diretamente. Porque todos os planetas, quando ficam retrógrados, é o momento da gente fazer aí revisões, fazermos reanálises. O retrogradação, retrograr, é voltar, ver o que está sendo planejado, está sendo feito, se está a contento, se está realmente possível de cumprir os objetivos que assim queremos. Olha só, temos aqui um outro aspecto muito bom acontecendo, que é o Netuno fazendo um trígono com Júpiter. E também, exatamente, é o trígono de Júpiter com Netuno. O Júpiter ele está em Câncer. Então vamos lá.
Câncer, ele é regido pela Lua. Câncer é criança, gestação, gravidez, casamento, família. Com Júpiter em Câncer, essas questões são abençoadas, tem uma boa sorte maravilhosa acontecendo. Quando Netuno faz um trígono com Júpiter, diz que se esta união ela vai ser longa, vai ser duradoura e é abençoada. A estrutura dessa família é abençoada. A Júpiter também fala de possibilidades com situações judiciais e também situações de migração do exterior. Então, é o momento que a gente vive com algumas situações de xenofobia, de imigração sendo questionada em diversos países, enfim. Esse aspecto de trígono aqui reforça que essa pátria ela está te acolhendo, os processos tendem a ser benéficos, positivos. A gente pode ver aqui também um outro aspecto muito bom da Lilith. Com esse mesmo Júpiter, a Lilith está lá, bonitona em Escorpião, e ela está mandando aqui um trígono para o Júpiter. Ou seja, a Lilith, se você não sabe, a Lilith, ela dentro da mitologia, ela foi a primeira mulher de Adão. Ela, como mulher de Adão, ela vivia com ele no paraíso. E o detalhe é que o Adão, muito folgadão, ele queria apenas ele ter o prazer durante os atos sexuais, porque a Lilith é uma mulher empoderada, porque a Lilith ela tem consciência dela, dos prazeres que ela pode explorar, da potencialidade que ela é, de tudo que ela pode e deve experimentar. Então ela pediu: olha, Adão, se eu for por cima, tanto você quanto eu teremos prazer. Adão falou: não, isso não funciona, não comigo. Eu vou por cima e você fica por baixo. Ela pegou os trapinhos dela, tchau e benção, Adão. Foi embora. Saiu do paraíso, foi lá para baixo, lá viver na situação, na casinha do senhor Plutão, na outra dimensão onde Plutão é o rei todo-poderoso, no submundo. E lá, filho, pintou e bordou. Mas a Lilith dentro de nós é aquilo que muitas vezes o nosso instinto animal primitivo, os nossos desejos, a nossa vontade de se empoderar, é a nossa voz, o nosso animal. É tudo aquilo que a gente reprime e que as pessoas falam que é errado, que nos obrigam a cortar, a podar. É a Lilith. E ela vem te ensinando uma coisa muito simples. A partir do momento que você conhecer a Lilith de Bamboa, você vai não ver mais as suas explorações dentro da sua vida sexual como algo depravado, principalmente se você faz com a pessoa que você ama, que você se relaciona e os dois têm toda a possibilidade de explorar a vida sexual juntos. Eu acho isso maravilhoso. Isso é libertador. Então a Lilith aqui, ela tá fazendo um trígono com Júpiter. A Lilith está em Escorpião, que é o signo mais sensual, sexual, dominador e tem a arte da dominação. A Lilith lá, ela faz esse trígono com Júpiter, que está em Câncer. Ou seja, muitas emoções podem sim ser transformadas, transmutadas de uma forma no qual tudo ganha uma oitava maior quando a gente começa a aceitar que feridas, situações do passado, porque Câncer também fala do passado, elas não são nós no dia de hoje. Fazem parte da nossa vida, são cacos, momentos que deram uma pincelada, uma construção no ser o qual nós nos tornamos no presente,
E dessas feridas, dessas dores, desse momento que fomos colocados apagados, cortados, destruídos, humilhados, abusados, esquecidos, postos à parte, nesse momento que fomos excluídos. Isso não devemos viver mais. Devemos viver todo momento de transformação e libertação, de boa sorte que Júpiter com trígono em Lilith em Escorpião podem nos dar e oferecer. Essa mesma Lilith, ela faz um trígono maravilhoso com Netuno em Peixes, fazendo aí a concretização de toda essa situação que eu coloquei para vocês. É quando a gente assume a nossa escuridão, a gente traz para a sombra aquilo que nos foi reprimido, cortado, jogado fora, por não ser igual, comum, não ornar, sabe? Menino usa azul, menina usa rosa. Coisas assim. Quando a gente aceita tudo isso, a gente trabalha isso em nós, sendo muito humildes, sendo muito acolhedores com nós mesmos, Netuno fala: opa, você entendeu o que eu queria que você entendesse. E a partir daí começa a se concretizar todo o alicerce deste ser humano que foi desconstruído, se desconstruiu também e agora começa a construir-se de uma forma a qual a sua verdade importa e você está hábil a colocar limites, a fazer coisas que você quer, coisas que são de acordo com quem você é no mundo. E a sua verdade importa. E você vai construir isso, respeitando e colocando-se não mais à margem, mas dentro da sociedade. Porque Netuno também fala de leis de política. Você vai ter a voz. Independente que a gente tenha o Quirón aqui fazendo uma quadratura com Júpiter e oposição ao Sol, e o Sol faz uma quadratura com Júpiter. Resumindo aqui o meio de campo. Todos os traumas, sofrimentos que nós sofremos, grande maioria no passado, aconteceram onde? Dentro de casa. Pessoas que deveriam ser nossos tutores, cuidadores, educadores, protetores, garantirem o amor, segurança, não estavam lá por um motivo ou outro, ou estavam lá e estavam ausentes, permitindo que sofrêssemos abusos, sofrêssemos violação, sofrêssemos preconceito, rejeição, punição, piadas, que fôssemos colocados como escória, que fôssemos abusados sexualmente durante anos, que a criança que estava lá não foi criança, não pôde ser criança, e que aquela criança ela teve que ser adulto por ela mesma, dentro de situações, cenários as quais não teve explicação nenhuma, não teve encaminhamento nenhum, não teve ensinamento, direcionamento, suporte. Tudo lhe faltou, toda a estrutura lhe faltou para muitos de nós. E essa criança foi crescendo e hoje adulto, se conseguiu sobreviver, principalmente nesse mundo que decide que uma doença surgida do nada, ela mata apenas uma classe, os homossexuais. E tá tudo certo, porque a gente daí não precisa pegar alguma arma, alguma coisa para fazer o que a gente quer, que é matar, porque a gente não suporta
essa sociedade, esse grupo. Visão dos anos 80 e alguns reverberam muito até hoje. Então essa doença já está fazendo isso por eles. Então tá tudo bem. Não precisa de remédio, não, imagina. Até o momento que a sociedade, a família de margarina perfeita tem os primeiros casos de uma doença que afeta o sistema imunológico, chamada AIDS. Ela entra no seio no lar da família de margarina e o papai passa para a mamãe e infectados a rodo surgem. Tudo isso por quê? Porque nós não conseguimos trabalhar um diálogo aberto nas relações que nós construímos, e o sexo pra gente que queremos conhecer, explorar, viver, se torna monótono. Procuramos fora, com profissionais que estão ali para este trabalho. E naquele momento, naquela década de 80, década a qual eu nasci, eram pessoas que estavam conhecidos como filhos da era de Aquários dos anos 60, de Woodstock. Então eram rebeldes. Não no Brasil, porque no Brasil a gente estava saindo ali, quase terminando, porque no ano que eu nasci foi ali o fim de um processo de genocídio que aconteceu, chamado ditadura. Astrologia é história, é política, astrologia é vida, então eu vou falar sim. Não tomo partido nenhum, meu partido é um coração partido. O fato é que enquanto um hétero não... Enquanto os héteros não tinham sido atingidos por esse vírus, nada foi feito. A partir do momento que a população heterossexual começou a ser atingida, ficaram cientistas preocupados, então foram à busca de uma solução científica, um tratamento. E se fosse algo como nós vivemos alguns anos atrás com a pandemia mundial do Covid, onde mobilizou o mundo todo, cientistas todos, em busca de desenvolvimento de vacinas para controlar pelo menos o vírus e parar o número crescente de mortes. Então, muitos seres humanos bons que estavam ali construindo um olhar diferente para a humanidade poderiam ainda estar aqui. Então, essas cores, essa bandeira, ela representa muito. E, dito isso, esse aspecto que a gente vê aqui de quadratura entre Júpiter e Quirón, entre oposição do Sol com o Quirón e a quadratura de Júpiter com o Sol, ele pede que a gente não mate o nosso ego, não. A gente converse e eduque o nosso ego, que é a partir do momento que nós aceitarmos que nós fomos feridos, que tem algumas feridas que carregamos, que vêm de vidas passadas, que essas feridas elas só vão se curar a partir do momento que agirmos. Considere que Quirón, ele está em Áries, e Áries é regido por Marte, Marte é ação. Então, o que precisamos aqui neste desafio gigantesco é, ao invés de partirmos para a ignorância, inflando nossos egos, nós partiremos sim para o entendimento e acolhimento, iluminando as nossas feridas, trabalhando de uma forma mais acolhedora, ao invés de colocar o dedo na ferida e colocar mais dor, colocaremos mais amor, mais acolhimento, mais respeito.
sejamos humanos, porque é isso que está faltando dentro dessa espécie. Bom, esses são os aspectos para a semana do 12 de outubro até o dia 17. Eu volto por aí com mais vídeos. Tem uns aspectos muito bons. A semana ela promete muito. Fiquem de olho no que Plutão vai trazer para cada um de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem saber como, Marcelo, que isso acontece para mim, eu só vou poder te falar se você entrar em contato comigo no marceloborgesastrologia@gmail.com. Marca aí um horário pra gente conversar, a gente conversa online e eu te explico o seu mapa astral natal, onde tem todas as promessas e todas as configurações ali para você poder se entender melhor, tá? Se esse vídeo fez aí sentido para você, deixa o seu comentário no rodapé. Se não fez, tudo bem, fica à vontade, vamos interagir. O mundo é livre, eu acredito nisso. A gente pode expressar a nossa individualidade, a nossa subjetividade, os nossos pensamentos de forma respeituosa, porque é isso aí que nos faz sociedade. E nós só somos seres humanos porque temos um cérebro que nos permite pensar. E já que pensamos, nós agimos de formas as quais podemos viver dentre regras e respeito. Então vamos fazer isso para um bom aproveitamento do conteúdo que eu quero trazer para vocês. E quaisquer dúvidas, por favor, coloca aí, eu vou tentar responder a todos. Se não, manda um e-mail. Para quem me acompanhou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Boa semana. Que o céu lá em cima nos ilumine e que nós cá embaixo consigamos seguir em frente. Beijo a todos. Muito obrigado. Tchau.